Certo, então boa noite a todos. Boa Na verdade, noite. continuar a gravação da outra defesa, mas eu vou deixar assim, pois agora entrei e saí, não adiantou. O importante é que esteja gravado, né? Então, nós vamos dar início à defesa de estágio da Kathleen de Almeida Elias, nossa aluna do terceiro ano do ensino do técnico em agropecuária. Quero dar as boas-vindas também ao professor Luiz Fernando, que está aqui presente, que é a banca de estágio. Então, Kathleen, tu tem em torno de 20 minutos para fazer a tua apresentação e depois eu passo as palavras, depois as considerações do professor Luiz Fernando. Tá? Fique bem à vontade, tá tudo certo. Tá, vou começar então a minha defesa de estágio, né? Vou começar pelos agradecimentos, que eu queria agradecer aos meus pais que estiveram comigo nesse momento, a minha orientadora, que no caso é a Cristina, né, que me auxiliou nesses momentos que eu precisei, e no caso aos meus amigos também, que estiveram comigo nesse tempo todo, me ajudando quando eu tive algumas dúvidas. E esse é um resumo do meu estágio, né? O estágio serviu para eu botar em prática essas minhas teorias que eu estudei em sala de aula e também para eu aprender mais com como eu posso falar? Com um profissional da área, né? Que ele sempre preza pela saúde e bem-estar do animal. A identificação da empresa. A empresa que eu fiz estágio foi uma IPET, ela fica localizada no centro de Jacinto Machado. O meu supervisor de estágio foi o Diogo Paulino Zanata. A área de atuação foi o pet shop e consultório veterinário. O meu período de estágio foi do dia 7/3 ao dia 18/4 de 2022, tendo duração de 6 horas diárias, 30 horas semanais, com carga horária no total de 180 horas. A descrição da empresa, o histórico. A empresa ela foi inaugurada pelo Diogo, que no caso ele também é o médico veterinário da empresa. Ela atualmente se encontra num local só, porém ela já foi em 2021, ela era, vamos supor que ela era em um local, o Banhitosa, e o consultório era em outro local. Porém, para atender melhor os pacientes e também as pessoas, eles juntaram o pet shop e também o consultório. Essa, no caso, é a fachada, né, de madeira, revestida de madeira, e ao lado tem um bichinho. Atualmente tem um vaso de flores aqui ao lado da porta, porém, como eu tirei a foto do Google, e ela é de 2021, não saiu a fotinho do vasinho. E também tem o logo do MyPet. A entrada, de um lado fica uma parede que tem um balcão revestido de vidro, que fica a ração em granel. Na foto do meio, a gente pode ver que é uma foto melhor para a gente visualizar. E na terceira foto é a foto ao lado, que não foi mostrada antes, que fica as roupinhas, fica acessórios e também produtinhos para o pet. O consultório. A porta do consultório, que é vista de fora dele. Dentro dele tem uma mesa, onde ele usa para escrever alguns documentos e etc. Também tem uma pia com esqueci o nome. Frigobar. Tá. Uma geladeirinha que serve para armazenar as vacinas e alguns medicamentos. E também uma piazinha em cima, que é embutida, que serve para higienização das mãos. Na terceira foto tem uma mesinha de inox, né? Que a gente pode ver que ela é usada para fazer as consultas. Os animais, no caso, são botados ali em cima. Nessa parte é a parte interna do banho-tosa. O banho-tosa tem 2 lavatórios, só que não deu de ver muito bem na foto. 2 lavatórios porque durante a quinta, sexta e sábado tem bastante animal
né, para ser tosado e dar banho, então só uma pessoa não dá conta. Lá atrás também tem uma secadora para auxiliar no secamento dos animais, uma mesinha onde é botado os animais para fazer a tosa ou para escovar. Também tem uma gradezinha, que eles são botados depois de prontos. A gradezinha também é bem higienizada, é botado o jornal, é limpa. E também tem uma banquetinha ali, um armáriozinho pequenininho, que ele serve para armazenar as bandaninhas, os piercing, os lacinhos que são botados nos cachorros. Também tem um secador ali, que daí a gente usa também antes de botar na máquina, para tirar o excesso da água do animal. Pulei. A infraestrutura é profissional. Na empresa contém um médico, que ele faz as consultas, contém um gerente, que é responsável pela administração da empresa, e 2 tosadores, que são responsáveis pelo banho e tosa dos animais. Descrição das atividades desenvolvidas. Na segunda-feira de manhã, a gente sempre deixava a segunda de manhã para higienização do local, para melhor atender os clientes e os animais, porém, ela continuava funcionando 24 horas normal, para caso chegasse algum caso grave ou algo do tipo. Bom, vou começar com as atividades que eu acompanhei lá. Banho e tosa. A tosa, no caso, que é a primeira foto, ela é, primeiro, com a chegada do animal, a gente veja o animal chegando, então a gente veja se ele está muito sujo ou se ele está limpo, né? Se ele estiver muito sujo, é necessário que a gente dê um banho nele primeiro, até para não danificar as lâminas e também não grudar as lâminas e acabar machucando o animal. Porém, nesse caso que ocorreu lá no MyPet, não precisou a gente dar banho, o animal não estava tão sujo. A tosa é sempre feita em direção aos pelos, para ter uma tosa mais bonita. A segunda foto é a tosa higiênica, que ela é importante, né, para quando o animal for urinar ou fazer fezes, não ficar grudado nos pelos, assim, evitando de ficar bactérias no pelo do animal. E no animal, né? Banho e tosa ainda. Os produtos usados durante e pós o banho. Bom, no MyPet era usado produtos da marca Pelôncio, né? Primeiro a gente começa com um shampoo neutralizador, que ele vai neutralizar o odor do animal, retirando também a sujeira mais pesada do animal. Por segundo, a gente vai usar o shampoo neutro, que ele vai fazer uma limpeza também, porém mais leve, por conta do animal já estar limpo. Por terceiro, vai ser usado o condicionador, que serve para deixar o pelo do animal mais macio e sedoso. Também existe o shampoo matizador, que serve para matizar os pelos dos animais que são de pelo branco, porque tem animais que eles comem ração, ou deixam essa área aqui do bigode molhado, úmido. Isso acaba fazendo que os pelos fiquem amarelados. E esse shampoo matizador faz os pelos ficarem mais branquinhos. Tem o Colônia, que é um perfuminho próprio para animal também, da mesma marca, que ele é usado para passar depois, né? Um perfuminho para passar depois que o animal já está pronto. E o fluido desembaraçador, que ele é de extrema necessidade até para deixar o pelo mais macio, para escovar melhor o animal, para não deixar o animal para não prejudicar tanto o pelo do animal e também o animal não sentir tanta dor na hora de escovar ele. Nessas fotos, na primeira foto é o animal sendo seco, na segunda é o animal sendo cortado as unhas, que é de extrema necessidade também, por conta que quando o animal está com uma unha muito grande, além de acumular sujeira e bactéria embaixo das unhas, pode ocorrer também dele
passar por um tapete com aqueles fiozinhos, grudar a unha, acabar arrancando a unha, ou grudar a unha em alguma gretinha, e por aí vai. E na terceira foto é o animal já pronto, com a bandaninha, os acessórios, tudo prontinho. Opa. Banhos regulares mantêm os pelos e pele do seu animal limpos, renovados e saudáveis. O processo de ensaboar e escovar remove resíduos de pele e pelo que já estão mortos, providenciando uma pele mais saudável. Bom, aqui é outro caso que teve de um parto emergencial em uma fêmea de bovino. Procedimento para a realização do parto. Bom, esse parto, eles ligaram lá pra gente pro MyPet, falando que essa fêmea, ela tinha entrado em trabalho de parto já desde as 6 horas da tarde, desde as 6 horas da manhã. E isso, ele ligou já era umas 9 horas. Seria um caso, na verdade, de distocia, né? Quando o animal não consegue ganhar o bezerro de forma natural. No caso, nessa primeira foto, foi quando a gente chegou lá. O animal estava com as patinhas saindo pela vulva da vaca, porém, o normal é a cabeça sair primeiro, né? Na segunda foto, é uma foto do médico veterinário com as mãos lá dentro da vulva da vaca, né? Para tentar virar o bezerro e trazer a cabeça dele para fora, e também fazendo amarrações nas duas patinhas da frente e também no queixo do animal, para tentar trazer ele para fora, porque ele era muito grande. Em casos assim, isso pode não ocorrer se tiver um escolhimento melhor, tipo, do cruzamento da vaca junto com o outro, porque no caso desse, eu não me lembro muito bem qual era a raça do bovino que cruzou com ela, porém ele era bem grande, então isso dificultou a saída dele de dentro. Bom, esse daí é o parto sendo realizado. No caso, a gente teve que cada um pegar uma cordinha para auxiliar e puxar o bezerro para fora. Na segunda foto é o bezerro já saindo. E aqui os procedimentos após o parto, né? Na bovino foi dado uma injeção de dipirona para dor. No bezerro foi dado uma de D500 para evitar que o animal crie bexiga. E também aqui na terceira foto é eles já medicados. Tem casos que os médicos veterinários eles dão um medicamento, né, uma injeção que faz com que a bovina, a vaca, ela consiga, porque nesse caso aí ela não conseguiu jogar já a placenta para fora, né, no caso do bebê. Aí, no caso, tem vacinas que auxiliam nisso, só que o médico veterinário não quis dar porque podia fazer mal para o leite que o bezerro ia tomar, né? Ia mamar, e também para a vaca. E aí encerrou. Exames em equino, coleta de sangue. Bom, esse equino ele ia participar de um campeonato, no qual a gente já conhece mais como CTG, né? Aqueles lá, assim, onde também tem a maior quantidade de equino junta, né? É extrema necessidade que ele faça exame. Esse exame ele tem validade de 60 dias após a coleta e também ele é retirado do sangue venoso obtido da veia jugular, que é onde está localizado na foto. O exame ele vai falar sobre a anemia infecciosa equina e o mormo. E agora eu vou falar um pouco sobre as duas doenças. Anemia infecciosa equina, doença infecciosa causada por um lentivírus, formas aguda, crônica e subclínica. Sintomas: febre recorrente, trombocitopenia, anemia, perda de peso,
rápida e edema dos membros inferiores. Edema, no caso, seria o inchaço dos membros. A transmissão pode ser feita através do sangue dos animais infectados. E também pode ser transmitido por aqueles objetos de montaria. Por isso que é importante cada um ter o seu. O controle. É correto que cada animal que use alguma agulha ou seringa use e jogue fora. Cada um tem que usar Cada animal tem que ter a sua agulha e seringa, não pode ser nada compartilhado. Não há tratamento alopático nem produtos biológicos, vacinas ou algo do tipo, para ambas as doenças. No caso, as ambas doenças que eu digo seria a anemia e também o mormo. E também, como não tem nenhum tratamento ou remédio ou vacina que faça o animal melhorar, é de extrema necessidade o sacrifício do animal, até para evitar que contamine outros animais. Aqui são algumas fotos do animal com essa doença. E ali embaixo está escrito: a doença pode não se manifestar clinicamente, por isso a importância do exame. Em equino, a doença se manifesta, porém, se der em jumento ou jumenta, a doença não se manifesta, por isso a importância do exame. Bom, o mormo. Bactéria Burkholderia mallei. Ela é uma zoonose, portanto, ela pode ser passada para pessoas, para humanos, que pode causar os sintomas de febre, dor de cabeça, náusea, sensibilidade à luz e outros sintomas. Infectocontagiosa, de curso agudo ou crônico, transmitido através de fluidos corporais. Pode ou não vir acompanhado de sinais clínicos, sintomas, febre, prostração, fraqueza ou problemas no aparelho respiratório. Controle, higienização do ambiente, sem tratamento eficaz. No caso, não tem tratamento também, e o tratamento seria o sacrifício do animal que testa positivo, igual o caso da anemia infecciosa. Que eu vou falar um pouquinho da FeLV, que no caso seria a leucemia felina. Ela é contaminada pelo vírus FeLV. Ela é uma infecção que afeta o sistema imunológico. Então, o animal ele vai ficar mais propício a pegar... ele se machucou, então ele vai ser mais difícil de curar o machucado, ele vai ficar mais sensível de todas as maneiras. Vulnerável a doenças infecciosas e sintomas: perda de peso, diarreia, febre, vômitos, ritmo cardíaco acelerado, aumento de frequência de urina, secreção excessiva nos olhos, anormalidade nas gengivas, cicatrização lenta, como eu já tinha falado, infecções crônicas e ferimentos na pele. A probabilidade de cura é extremamente baixa. A transmissão, sangue e saliva. E a prevenção. Na verdade, a transmissão ela também pode ser por sangue e saliva. E também é de extrema necessidade que o animal seja castrado, porque daí evita que ele fique saindo muito para fora e tendo contato com outros animais. Prevenção. Vacina, quintupla, que seria a P5, castração do animal, inibidores de cio, que daí evita o contato com outros. Tratamento seria analgésicos e antivirais, porque o animal sente muita dor. E como o animal não tem um tratamento eficaz para isso, que vai fazer ele sarar de toda maneira, é bom, sempre tem que tomar um cuidado a mais, sempre tem que tratar ele bem melhor, ter um cuidado a mais do que como se fosse um gato normal. Então, sempre tem que dar analgésicos para dor e antivirais.
Quando ocorre a piora do quadro da doença, ele atinge a medula óssea, com a inibição de produção de glóbulos brancos. O vírus se espalha por todo o organismo e o animal começa a sofrer fortes dores e ficar cada vez mais debilitado, de forma que a eutanásia é a solução, no caso, a morte do animal. Vacinação. Vacinas disponíveis no consultório veterinário, que seria a V8, que é contra a sinomose, hepatite infecciosa canina, parainfluenza, parvovirose, coronavirose. Eu acho que precisa trocar o slide aqui para nós, a gente não está vendo. Sério? Tá na Felv ainda. É esse ainda? Ah, é aqui, ó. Não. Esse agora. Tô na vacinação. É esse, então. Tá. Bom, tem a V8, que é contra a sinomose, hepatite infecciosa canina, parainfluenza, parvovirose e coronavirose. E leptospirose. A V10, que também são contra as mesmas doenças acima, mais algumas cepas de leptospirose. As duas vacinas entre si, entre a V8 e entre a V10, elas têm 3 doses com intervalos de 21 dias e com reforços anuais. E também é de importância que os animais estejam sadios quando vão fazer a vacina, porque se o animal tem a doença já e vai fazer a vacina, não vai adiantar. Parvovirose. Severa em cães, filhotes idosos. Sintomas: diarreia sanguinolenta, desidratação, vômito, apatia e perda de peso. A transmissão: ingestão de substâncias infectadas pelo vírus ou solo contaminado por materiais fecais. Controle: soro para controlar a desidratação, porque no caso o animal vai estar fazendo muita diarreia. Antieméticos: tratamentos na clínica veterinária recebendo medicações diretamente na veia. Por quê? Porque se tu for dar um remédio para o animal em casa, o animal vai vomitar e não vai conseguir, e o remédio não vai conseguir fazer efeito. Então, é de extrema necessidade que seja na veia. E como fazer com que o animal não fique com parvovirose? Fazer a vacinação polivalente e a higienização do ambiente, sempre manter o ambiente higienizado, onde o animal fica. A sinomose, ela é transmitida pelo vírus CDV, Canine Distemper vírus. A transmissão, ela ocorre por secreção nasal e da boca do animal. Sintomas: secreções, febre, fraqueza, vômitos, diarreia e pupilas dilatadas. Tratamento: sem tratamento eficaz, apenas para doenças secundárias. No caso, quando o animal se contamina com simonose, não tem tratamento, porém de extrema necessidade que a pessoa que tem esse animal leve ele no médico que entende do assunto, para ele conseguir dar remédios para o animal ficar forte para lutar contra a doença, porque daí ele pode conseguir sobreviver ainda. Prevenção: vacinação, que deve ser efetuada já nos primeiros dias de vida do animal. Alopécia, que seria a ausência de pelo em cães. Causas: doenças endócrinas, como o hipotireoidismo, que seria quando a tireoide tem alguma... deixa eu me lembrar. Alteração? Pode ser. Pode ser isso, eu me esqueci a frase certa. Mas é tipo isso. Tem alguma alteração e hiperadrenocorticismo, que é quando o animal tem hormônio excessivo, ou por doenças dermatológicas, como por exemplo sarna demodésica, e há ainda fatores genéticos envolvidos, que no caso podia ser de a mãe engravidou e ela já tinha alopecia, aí ela já passa para o filhote que é recém-nascido.
e vice-versa. Sintomas, que seria a perda gradual dos pelos, acompanhada de coceira do animal, que no caso já ia surgir lesões, por conta da pele do animal tá muito sensível, e a descamação da pele. Tratamento. Pode ser feito por medicamentos orais ou microagulhamento. Bom, nesse caso aqui, que eu acompanhei lá no MyPet, o animal foi, né, num dermatologista, e ele foi, e daí ele falou para a dona do pet que ele estava com alopécia, né, e daí a pele mesmo com o tratamento e tudo, a pele do animal ainda continua com vestígios, né, sem pelo e tudo mais, e também, mesmo com o tratamento sendo feito, com medicamentos, etc., é importante que o animal use shampoo, condicionador e também um fluido para deixar a pele do animal mais hidratada, porque com a alopécia a pele do animal fica bem seca e sensível. E também é de extrema necessidade que na hora de escovar o animal, a escova seja extremamente vamos dizer, fofinha, né? Para não machucar a pele do animal. Bom, esse é outro caso, que seria um caso de mordida. A dona desse animal chegou para uma consulta, né, no MyPet, contando pra gente que em meio a uma brincadeira dos cães, um acabou mordendo o outro, né, de brincadeira. Aí o animal chegou no MyPet com uma lesão profunda perto dos olhos, que seria a primeira foto, e a segunda, que seria uma foto melhor de ser vista. E daí, é de extrema necessidade que ela leve, né, igual ela fez num especialista, para a gente poder fazer a limpeza do local, a higienização, igual na terceira foto, que já foi higienizado e também tirado o excesso de pelo. E na quarta foto, foi feita já também um pontinho, que é de extrema necessidade, porque se ela não tivesse trazido, né, o local podia ter ficado aberto, podendo até criar a larva, né, a famosa bicheira. E assim, como foi feito o pontinho, vai cicatrizar bem. Minhas considerações finais foi que eu tive a possibilidade de vivenciar o mundo do trabalho como profissional. No caso, eu acompanhei, né, um profissional. Atuação em diferentes áreas da medicina veterinária. Pude acompanhar o banho, tosa, pude acompanhar também o parto do bovino, né, que eu nunca tinha visto, que foi de extrema necessidade. Às vezes a gente via na escola, né, os bovinos, porém a gente nunca tinha visto, de fato, como era um parto deles, como era realizado. Conhecimento da realidade. Foi possível adquirir responsabilidade, conhecimento e saber lidar com situações adversas, como trabalhar em grupo, porque às vezes, como eram em 5 pessoas, né, contando comigo, todo mundo pensa de uma maneira diferente. Daí a gente sempre tem que entrar em consenso, né? Sempre vendo o que o outro gosta, o que o outro não gosta, para entrar em um consenso, para ter um trabalho legal, para todo mundo se dar bem. Dividindo tarefas para junto realizarmos, sendo sempre compreensivo, respeitoso e paciente com os demais. E também para ter uma maior preparação para enfrentar o mercado de trabalho, que está cada vez mais exigente e competitivo. E aqui se você tiver alguma dúvida. Prof, tá com o áudio fechado. Ah, tá.
Vou repetir tudo de novo, então. Parabéns, Kathleen. Que Obrigada. bela Fiquei apresentação. meio nervosa. Bem normal. Bem como quando a gente está falando, às vezes as palavrinhas elas realmente fogem, mas isso aí é bem comum acontecer. A gente estuda, mas olha, chega na hora parece outra coisa, né? Ai, meu Deus. Mas tu aparentou assim, tá com muita calma, muita tranquilidade. Que assim, bom, então. Mostrou que sabia o que estava falando, né? Isso aí, essa falhinha que dá às vezes, assim, é bem comum acontecer, porque estuda, mas às vezes acaba fugindo, né? Mas está tudo bem, né? Que belo estágio, né, Kathleen? Porque pelo visto, assim, tu conseguiu ver bastante coisa. Não ficou somente dentro do pet shop, pode ver ali o nascimento do bezerro, né? Presenciou uma distocia, né? Distocia. Então, bem interessante mesmo, tá? Parabéns. Eu vou passar a palavra para o professor Luiz Fernando, né? Para ele fazer as perguntinhas dele e fazer as considerações, tá? E aí depois a gente retorna. Professor Luiz Fernando, fique à vontade. Obrigado, professora Cristina. Inicialmente, então, cumprimento a professora Cristina, orientadora da estudante Kathleen, a nossa colega Lidiane Braga, que aqui, nesse momento, está representando a Coordenação Geral de Extensão, e a protagonista desse momento tão importante na vida estudantil, a Kathleen, né? Que está realizando a sua defesa de estágio. Fez num pet shop. Kathleen, a lei que regulamenta queria parabenizar pela tua apresentação. Eu sei que é um momento muito difícil, né? Apresentar a defesa de estágio, assim, ainda mais à distância, né? Eu quero dizer que a lei que regulamenta a lei do técnico agrícola, ela é de 1962. Ela é muito antiga. Então, em nenhum momento, em 1962, se pensava, né, em que os cães poderiam estar dentro das nossas casas. E hoje os cães estão dentro das nossas casas. Tanto é que tem uma clínica especializada em animais de pequeno porte, né? Na cidade de Jacinto Machado, na cidade de Santa Rosa, coisa que há 5 anos atrás não se imaginava, e hoje já tem. Santa Rosa do Sul não tinha uma clínica, hoje já tem 3, né? Jacinto Machado tem quantas hoje? Tem a MyPet e... Não, eu acho que só tem a MyPet mesmo. Só a MyPet. Assim, então, é um espaço onde o veterinário atua. E o técnico em agropecuária, tu achas que tem um espaço dentro dos pet shops para atuar, Kathleen? De que forma ele poderia atuar também, os técnicos em agropecuária, nível médio? Agora. Eu acho que sim, que eles podem atuar no meio, né? Igual eu tive algumas experiências que quando o professor quer dizer, quando o médico veterinário foi lá fazer o parto, algumas coisas eu já sabia, então eu acho que eu podia entrar trabalhando lá até para auxiliar ele, né? Nas idas a campo, nas consultas. Certo. Então, tu acha que o técnico em agropecuária tem um espaço dentro dos pet shops, é isso? Auxiliando, né? Sim. Auxiliando, ok. As vacinas ficavam no frigobar, logo quando tu começa a tua apresentação, tu fala do frigobar. Tu se lembra qual que era a temperatura que deveriam ser mantidas as vacinas, Kathleen? Vocês comentaram alguma coisa nesse sentido? Não. Eu nem... Não, ele não me falou e eu também não perguntei. Tá bom. Quinta e sexta e sábado eram os dias que tinha maior intensidade nos banhos e tosas. Tu tem uma razão especial para isso? Me chamou a atenção. Não, mas eu acho que é por conta dos donos mesmo, querer passar o final de semana com os pets lindos, né, para passear. Eu acredito que seja isso. Certo, eles devem ter um tempo maior e queriam ficar com eles limpinhos, com certeza, né? Isso, No sábado e domingo estamos em casa e com certeza seria isso. Bacana. Uma coisa que nunca me passou pela cabeça
que a intensidade seria nas quintas, nas sextas, no sábado. Tem sentido, né? Sim, E lá para o final de semana. e em torno de uns 40 por dia. 30, Nossa. 35, bastante. E até tarde. Só de curiosidade, um banho quanto custava? Quanto é o valor de um banho? Depende do porte do animal. Tinha de 25, tinha de 50. Então tá. Então, o pet shop é uma atividade interessante, economicamente. Eu acho. No teu entendimento, né? Ok. Tu falou que o bezerro era grande. Chegou a identificar qual que era o pai do bezerro? Eu vi que ele era vermelhinho, bem orelhudo. A vaquinha era uma vaca da raça Jersey, né? E o touro, tu chegou a pedir para o proprietário lá esse parto distóxico? Não, pior Qual que que era também o pai? não peguei. Ok. Das duas doenças lá da coleta de sangue, anemia infecciosa equina e mormo, uma delas é zoonose. Qual que é que causa problemas de saúde em nós, seres humanos? Seria o mormo. Mormo, certo. Assim, professora Cristina, esse momento, então, como eu tinha dito anteriormente, né, é para nos certificarmos da realização do estágio por parte da estudante. E, no meu entendimento, a estudante realizou o estágio de forma bastante satisfatória, né? E essa defesa também foi muito boa. Tá, Kathleen? Obrigada. Tá bom? Eu sei que é um momento difícil para o estudante, né? Ainda mais assim à distância. A gente tem que considerar que vocês viveram momentos em que não estiveram presentes conosco, né? Vocês sofreram perdas muito grandes nesses 2 anos, 2020 e 2021, tá? Isso são coisas que nós temos que relevar, né? Com certeza, se vocês estivessem conosco nesse período, seria completamente diferente a forma com que da tua apresentação, né? Porque houve perda, sim, professora Cristina. Não adianta nós queremos dizer que não houve, porque nossos estudantes ficaram afastados, né? E com certeza seria diferente esse momento, essa defesa. Mas eu me dou satisfeito e concluo que a defesa da estudante Kathleen é satisfatória e atende às necessidades da estrutura curricular do estágio supervisionado. Obrigada, professor Luiz Fernando. Realmente, assim, a gente não é nem louco em acreditar que a pandemia aconteceu e não teve perdas. Com certeza tiveram perdas, né? A presença do aluno, assim, junto com a gente, inclusive na construção do relatório, né, Kathleen? Né? Que às vezes é que a gente senta presencialmente com o colega, conversa, o professor vem conversando. É bem diferente de uma orientação como nós fizemos assim, ó, pelo WhatsApp, né? A distância, né? Ela acaba sendo muito melhor se fosse presencial, mas eu me considero satisfeita, né? Com o teu desempenho, com o que tu conseguiu construir no teu relatório, com as tuas experiências que tu tivesse no teu estágio, né? O professor, é legal de ver o professor Luiz Fernando fazendo uma avaliação do trabalho dele, né? Perguntando, né, qual é a que faz mal para as pessoas, né? Dizer, não, será que eles aprenderam isso, né, nas aulas de equino? Então, esse momento realmente é um momento assim muito legal que a gente pode também tá tirando um tempinho e tá conversando. Eu me sinto bastante satisfeita, né, pelo teu desempenho, né, até agora. A Lid, eu não te dei boa noite, Lid. Tu gostaria de fazer alguma pergunta, alguma consideração do estágio da Kathleen? Boa noite também, professor. Eu entrei assim de fininho no meio de uma parte da apresentação. Não gostaria de, assim, só de parabenizar pela apresentação, achei bem bacana, bem completa, né? Mas somente isso, tá? Certo, obrigada, então. Eu vou, então, neste momento, dar por encerrada. Ah, Kathleen, tu quer fazer mais alguma consideração final?
Não, seria só isso mesmo. Ah, então tá. Eu vou encerrar aqui a gravação, tá? Vou pausar a gravação e dar por encerrada a defesa da